seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Eu quero começar a nossa conversa hoje falando da primeira leitura, porque a primeira leitura começa assim: Deus respondeu a Jó. Quando alguém responde a algo, é porque foi perguntado primeiro, né? Então, se eu te faço uma pergunta, você me responde. Então, Jó perguntou algo para Deus e Deus respondeu. Aqui a gente guarda essa primeira informação, que agora a gente vai para o Evangelho. No Evangelho, nós vemos Jesus dormindo no meio de uma tempestade que se aproximava. Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é a resposta de Deus para nós. Assim como Jó teve uma resposta de Deus, Jesus é para nós a resposta de Deus. Só que ele não é uma resposta só quando ele fala. Porque se Jesus fosse uma resposta somente quando ele fala, então Jesus começou a falar que os evangelistas escreveram depois dos 30 anos. Então Jesus veio, viveu 30 anos, depois começou a falar? Não. Toda a vida, todo o comportamento, todos os atos de Jesus são palavras para nós. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele viveu é ensinamento de Deus para nós. E nós temos que, diante dos diversos acontecimentos que os evangelistas nos narram, entender o que Jesus diz no silêncio. Entender o que Jesus diz quando ele não fala nada. Porque ali tem muita coisa para dizer. Então, o centro da liturgia para nós hoje é Deus que vem responder a nós. Deus que vem falar a cada um de nós. Só que a grande questão é, nós estamos ouvindo Deus? Nós estamos com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus fala? Agora eu vou voltar para Jó, porque é bonito a gente ouvir a leitura falando que Deus respondeu a Jó. Eu acho que todos nós gostaríamos que isso fosse na nossa vida, né? Deus respondeu ao Adolfo. Deus respondeu a Andréia. Só que vocês prestaram atenção como que Deus responde para Jó? No meio da tempestade. Deus não responde para Jó quando estava tudo certo. Deus não fala com Jó quando estava tudo muito bonito. Deus fala com Jó
depois que ele perde tudo, todas as riquezas, todos os bens, os filhos morrem, vem uma tempestade e ali Jó consegue ouvir Deus. No meio de várias perdas, no meio de diversos sofrimentos, no meio de feridas físicas que ele estava, no meio de uma tempestade que veio coroar, ele consegue ouvir Deus. Ele consegue ouvir Deus que fala. E Deus, ele mostra para Jó que Deus tem o poder de tudo. Nada escorre pelos dedos de Deus. Deus não perde o controle da vida de Jó. Então Jó compreende que tudo aquilo que estava acontecendo de ruim estava nas mãos de Deus. Por mais que Jó estivesse sofrendo, por mais que Jó estivesse numa situação muito difícil, Deus estava tomando conta da vida de Jó. E Jó compreende aquilo. E agora nós somos convidados a olhar para o Evangelho. No Evangelho, Jesus está ali com os discípulos e fala para os discípulos passarem para outra margem. E os discípulos falam para Jesus, vem com a gente. E Jesus foi. Só que na primeira dificuldade, os discípulos apavoraram. Os discípulos ficaram morrendo de medo. Só que Jesus estava ali. Jesus estava ali junto com eles. Jesus estava ali dormindo, quieto, tranquilo. Muitas vezes Jesus está na nossa vida. Só que a gente está tão desesperado com os barulhos do mundo que a gente não percebe. Muitas vezes Deus está do nosso lado, dormindo, descansando, e a gente está desesperado tentando tirar a água do barco, tentando resolver tudo do nosso jeito. E é aqui que entra a repreensão de Jesus. Jesus chama a atenção deles porque eles chamaram Jesus. Eles falaram, Jesus, vem com a gente. Só que na primeira dificuldade, eles esqueceram que Jesus estava ali. Que Jesus poderia fazer algo. E esse é o convite de Jesus para nós. Percebermos que Ele está do nosso lado. Percebermos que Ele está na nossa vida. Por mais que às vezes pareça que Jesus está dormindo, por mais que pareça que Jesus não está ouvindo o nosso clamor, Ele está ali. Eu gosto muito de uma oração de Santa Teresinha, porque rezando nesse evangelho, ela pede para Jesus a graça de nas tempestades da vida não desesperar, mas deitar ao lado de Jesus e dormir com Ele. Eu acho que essa deve ser a nossa oração de cristão. Não desesperar, mas lembrarmos que nós temos um Deus que quis viver do nosso lado, quis viver uma vida igual à nossa, quis partilhar a nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que a nossa fé é em Deus, que se encarnou e viveu do nosso lado. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos Jesus. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus, quando Ele voltou para o Pai, Ele nos deixou um defensor que mora no nosso coração. E com essa fé, não tem espaço para medo, não tem espaço para apavoramento, porque Deus está do nosso lado, Deus está na nossa vida. O meu convite hoje a cada um de nós é nós pedirmos essa fé a Deus, de não desesperar diante das tempestades, de não desesperar diante das coisas ruins que acontecem ao nosso redor, mas permanecermos junto dele, porque assim como ele disse a Jó, nada escapa das mãos dele. Se nós enfrentamos dificuldades, se nós enfrentamos provações, não quer dizer que Deus perdeu o controle da tua vida. Quer dizer que Ele está ali do teu lado. Quer dizer que Ele está ali do teu lado, te dando força, te dando as graças para que nós encontremos a salvação. E esse é o ponto central da nossa fé. A nossa fé não é baseado na nossa vida, não é baseado no sucesso humano, mas é baseado na salvação. Tudo que nós vivemos, Deus conduz para a nossa salvação, a salvação da nossa alma. E essa deve ser a nossa esperança.
Então vamos fechar os nossos olhos para a gente rezar? Apresente para Deus hoje as tempestades da tua vida. Apresente para Deus hoje os sofrimentos pelos quais você passa, as tristezas que você enfrenta, as angústias que permanecem na tua vida. E pede para Jesus entrar no barco da tua vida. Você não precisa navegar por esses lugares sozinho. Você não precisa viver a tua vida sozinho. Você não precisa enfrentar os sofrimentos sem Jesus. Então apresenta para Ele e peça que Ele te ajude, peça que Ele fique do teu lado, peça que Ele te ajude a navegar as torrentes da tua vida, nas angústias pelas quais você passa. Porque se Jesus está no barco da nossa vida, Ele não vai afundar. Se nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, por mais que chova, por mais que vente, por mais que entre água no nosso barco, o barco não afunda. Por isso, peça hoje que Ele permaneça com você. Jesus, fica comigo nas minhas dificuldades, fica comigo nas minhas angústias, fica comigo nessas situações que eu acho que não tem solução, fica comigo nos meus medos, fica comigo nas minhas angústias, nos meus desesperos, fica comigo na minha vida. E quando o mar estiver agitado, dá-me a graça de ficar deitado com o Senhor, esperando que a chuva passe, esperando que o mar se acalme. Dai-nos paciência, dai-nos esperança, dai-nos coragem para ouvir a Tua voz. A Tua voz que muitas vezes nos diz para não temermos, para confiarmos. A Tua voz que diz que simplesmente está conosco. Dai-nos ouvidos capazes de escutar aquilo que o Senhor tem a dizer, para escutarmos os caminhos pelos quais o Senhor nos aponta. Jesus, acalma o nosso coração, para que o nosso olhar não fique naquilo que é ruim, naquilo que enche os nossos olhos, mas que o nosso coração se acalme para ouvir a Tua voz. Que a Tua voz hoje repreenda a nossa tempestade interior. Que a Tua voz hoje repreenda toda a agitação do nosso coração e aquieta a nossa alma, aquiete o nosso coração. Amém. E nessa certeza de Deus que sempre fala ao nosso coração, vamos juntos ficarmos de pé e professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Maria padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,